Fala Futuro Milionários, tudo bem com vocês? Lucas Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você tem dificuldade de organizar o teu salário no final do mês? Sempre tem aquela sensação de que o seu salário desaparece? Hoje eu vou compartilhar com você um método simples e eficiente para você controlar o teu orçamento e alcançar aí todos os seus objetivos financeiros. Hoje eu vou estar compartilhando e explicando para vocês a regrinha 50-30-20. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês o que é, como usar e quais são os benefícios da utilização desta regrinha de controle de orçamento financeiro. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo nessa jornada. Afinal, o que é a regra 50-30-20? Esta regra é um método financeiro utilizado onde nós repartimos o nosso recurso em três partes distintas. No 50-30-20, o 50 representa 50% desse nosso salário, ou seja, do nosso recurso financeiro. Ele é utilizado para medir e controlar os gastos essenciais, ou seja, moradia, alimentação, transporte, até mesmo saúde. Todos esses gastos ficam aí alocados nessa primeira parcela dessa divisão orçamentária. O 30 representa 30% dessa proporção salarial, a qual a gente destina dentro desse orçamento para gastos não essenciais, ou seja, para o cineminha, para o fast food, para assinaturas de streaming, enfim, para o lazer, para a diversão aí do nosso dia a dia. E o 20 representa 20% também de toda essa receita. Então, nesse terceiro bloco de 20%, a gente destina para investimentos. Exatamente, é esse bloco que com o passar do tempo vai nos trazendo aí cada vez mais liberdade financeira, ou seja, liberdade de escolha do que fazer, quando fazer ou o que possuir. Quais são assim, os principais benefícios de se aderir e praticar esta regra? De fato, são muitos os benefícios da gente aprender, através da educação financeira, a controlar as nossas finanças. Mas dentro dessa regrinha, uma das principais é o ato de você desenvolver capacidade e controle dos seus gastos mensais, que é você saber para onde o seu dinheiro está sendo destinado, o ato de desenvolver ali uma constância, ter disciplina, também é um ponto muito positivo que esta regrinha nos traz. Sem contar com o fato de, tendo esse controle e essa disciplina, a gente começa a alcançar diversas metas e objetivos que a gente tem, que também é um grande benefício ao executar esta regrinha nas nossas finanças pessoais. Sem contar com o fato de ter ali sempre um dinheiro guardado, pronto para o seu uso em algum caso de emergência. Os imprevistos que a gente não sabe quando vai acontecer, porém sabemos que uma hora ou outra vai acontecer. E por fim, os tão sonhados investimentos que nos trarão aí toda a nossa independência e liberdade financeira, nos trazendo maior segurança, conforto e, como já diz, liberdade de escolha. Mas não é só os benefícios, Temos aí os desafios no ato de executar, de colocar em prática essa regrinha. Sabemos que toda mudança em nossas vidas traz aí as suas dificuldades, mas que, neste caso, são desafios que vão nos fazer bem, mas que também aí são inicialmente um obstáculo, situações difíceis que são as mudanças de hábitos ou até mesmo a redução de alguns hábitos que inicialmente mexem um pouco aí com as nossas emoções, mas que são muito necessários. Então, os desafios são conseguir encaixar aí a sua realidade atual dentro da regrinha do 50-30-20. Na maioria das vezes, não conseguimos encaixar aqui
os nossos custos, né? O nosso estilo de vida, o custo de vida nosso, inicialmente não consegue encaixar direitinho nessa regrinha do 50-30-20. Mas a gente vai aí ajustando aos poucos. Nem sempre os custos fixos vão se encaixar aí certinho dentro da regra 50-30-20. Né? Inicialmente a gente precisa fazer ajustes, porque temos aí diferentes vidas, né? Diferentes estilos de vida também e realidades de vida. Então, alguns pagam aluguel, outros têm filhos, né? Uns mais, outros menos. Uns moram em cidades grandes, né? Cidades que são capitais, grandes metrópoles, e aí tem um custo de vida um pouco mais elevado. Então, tudo isso precisa ser colocado aí em conta para que a gente consiga ir ajustando o nosso estilo de vida, o nosso orçamento dentro desta regrinha. Mas não é impossível, é só a gente ir aí controlando, verificando, aprendendo e avaliando todo o nosso dia a dia e avaliando todo o nosso orçamento, que a gente consegue sim encaixar aí no melhor perfil possível dessa regra. Outro grande desafio é durante esse processo, principalmente inicial, quando na maioria das vezes esta regra não consegue se encaixar perfeitamente no nosso orçamento, dentro aí da nossa realidade de vida atual, e a gente precisa ir ajustando. Então, dentro desse processo, junto com os ajustes que são necessários, junto com aí alguns cortes de custos que a gente tem em determinadas coisas que não são assim tão essenciais, também vem a disciplina de fazer aí o registro, de fazer o acompanhamento, o controle desses gastos a partir do momento que toma-se a decisão de conseguir aplicar esta regra na nossa vida, e aí a disciplina de todos os meses fazer esse relatório, fazer essa avaliação dos gastos mensais e o direcionamento para cada uma dessas categorias, buscando assim um enquadramento perfeito da regra. Como iniciar hoje mesmo a aplicação dessa regrinha na nossa vida financeira, no nosso orçamento mensal? O primeiro de tudo, obviamente, é nós iniciarmos as anotações de nossas receitas. Todo o capital financeiro que nós conseguimos gerar durante o mês. Sabendo-se o quanto a gente ganha, é muito importante também a gente listar todos os nossos gastos, absolutamente todos eles, desde ali das nossas faturas de cartão, dos boletos que temos para pagar mensalmente, como a água, a luz, a internet, etc. A gente também fazer uma listagem aí de muitas das vezes custos pequenos, como o cafezinho da padaria, o sorvetinho no final de semana, que às vezes a gente acha que não faz, que não incide de uma forma tão brutal no nosso orçamento, mas que sim, esses são os verdadeiros ladrões da nossa liberdade financeira, sorrateiros e pequenininhos, mas que com o passar do tempo se tornam aí grandes obstáculos para que nós possamos alcançar as nossas metas financeiras. Então, listamos todos os gastos do mês e logo após nós categorizamos cada um desses gastos, verificando quais desses gastos da lista são aí direcionados para os essenciais, aquilo que é necessário para que a gente possa sobreviver, os que não são essenciais, que são aquelas coisas que nos trazem, na maior parte das vezes, emoções como satisfação, alegria, prazer. Então, a gente tem que direcionar aí esses gastos para cada uma dessas colunas, dessas caixinhas, vamos se dizer assim, a caixinha do essencial, a do não essencial e também para o investimento, caso você já faça algum tipo de investimentos. E também, caso você tenha facilidade no uso aí da internet, de um computador ou do celular, utilizar de aplicativos de controle financeiros. Hoje tem vários disponibilizados gratuitamente. Caso você não tenha facilidade de utilizar estas ferramentas, você pode estar utilizando o velho e amado caderninho, papel e caneta na mão, e faz lá, assim como você gerou a sua lista, você pode fazer essa divisão e fazer o seu controle totalmente no caderninho. Ou até mesmo, se você não tem aquela expertise nos aplicativos, mas também já consegue dar uma mexidinha ali no seu notebook, ou num computador, ou até mesmo no celular, você pode utilizar aí aplicativos de planilha, ou até mesmo o famoso Excel da Microsoft, para você ali gerenciar
o seu orçamento mensal de uma forma mais automatizada e bem mais prática de se fazer. E agora, para ficar de uma maneira lúdica o aprendizado aqui passado, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou realizar um exemplo prático, trazendo aqui um orçamento, né, dentro da regrinha dos 50-30-20 de uma família fictícia que possui uma receita, uma renda familiar mensal de R$ 2.500, que hoje aí é uma média do ganho da maior parte aí dos brasileiros. Já estamos aqui com a página aqui do meu PowerPoint, criei aqui essa exemplificação para ficar aqui mais fácil o entendimento do conteúdo de como usar essa regrinha. Vamos lá. Controle financeiro mensal, a regra 50-30-20. O primeiro passo, né, tendo aqui em vista de que você obviamente já sabe qual que é a sua receita mensal, no exemplo aqui, como já falado, é de uma família aí que tem uma renda de R$ 2.500 mensais. Nesse primeiro passo aqui, eu listei de modo figurativo os gastos mensais que essa família possui. Então, eles pagam um aluguel de R$ 700, tem água R$ 80 média, energia 120, o mercado eles consomem em torno de R$ 500 por mês, internet residencial R$ 100, o plano do celular R$ 50, iFood R$ 150, transporte R$ 250, passeios de finais de semana. Essa família aí tem um custo de R$ 400 médio mensal. Streaming, seja Netflix, Disney Plus, HBO ou qualquer outro streaming de séries ou filmes, aqui eu coloquei a média de R$ 50, que muitas das vezes você consegue aí 2 planos básicos ou um plano premium de qualquer uma dessas assinaturas de streaming. E o salão de beleza eu coloquei aqui uma média de R$ 100, pessoal, lembrando que esses valores são fictícios, como eu já falei, de acordo com a sua região, pode mudar aí relacionado à realidade do teu custo de vida. Aqui é só um exemplo para vocês pegarem um conceito e utilizarem aí na casa de vocês, né? Caso vocês decidam em aplicar essa regrinha e ter uma transformação financeira na vida de vocês, aqui é só uma contextualização para vocês se identificarem e saberem aqui o passo a passo para vocês executarem aí de acordo com a realidade de vocês. Então, essa primeira lista aqui, ó, totalizou um gasto mensal de R$ 2.500, exatamente o que essa família ganha. Vamos adiante para ver como que a gente prossegue aqui nos próximos passos. O segundo passo é categorizar os gastos. Lembra? Direcionar cada uma para aquela caixinha correspondente. No 50-30-20, os 50% é os essenciais. Então, 50% do custo dele vai para essenciais. Aqui eu categorizei algumas dos gastos que eu considero como essencial, que é o aluguel dele, porque é essencial que ele tenha moradia, uma habitação, onde ele possa repousar ali a sua cabeça, onde ele possa viver. A água, a energia, obviamente que é muito importante, o mercado, que é a alimentação dessa família, e o transporte, né, que é o dos R$ 250, no caso aqui voltado para o fato dele poder estar indo e voltando do seu trabalho, que é onde ele retira, né, da onde ele ganha esse recurso para manter a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua sobrevivência. O total de gastos essenciais dessa família corresponde a R$ 1.650. Nos gastos não essenciais, temos aqui, né, a caixinha dos 30%, totalizando um total de R$ 850 nos gastos não essenciais. Para os investimentos, a caixinha dos investimentos, que é a de 20%, aqui, esta família não tem nenhum recurso aplicado, tá, pessoal? Vocês vão entender logo agora o porquê que eles não têm. Porque, olha só, o terceiro passo é ajustar esses percentuais. Como podemos ver na tela, vocês podem verificar que, olha a situação atual deste exemplo. Primeiro, gastos essenciais está em 1.650, o que vocês podem ver no gráfico, que representa 66% do custo de vida desta família. Então, assim, só os gastos essenciais já ultrapassou, né, a primeira caixinha, que corresponde a 50%, está em 66%. Mas isso é normal, acredito que na maior parte da realidade hoje dos brasileiros, os gastos essenciais hoje, principalmente quem ainda não tem um imóvel próprio, depende aí do aluguel, provavelmente vai ultrapassar esses 50%.
mas isso é coisa que com o tempo a gente vai aí buscando mais conhecimento, vai buscando aí novas fontes de renda, fazendo com que a nossa receita cresça e esses valores acabem ficando em proporções cada vez menores. O segundo, que são os gastos não essenciais, ficou R$ 850, consumiu o restante, né, dos 34%. Então, 66% de essenciais, mais 34% dos não essenciais, já consumiu 100% da renda dessa família. O que está claro aqui que, então, para investimento, como vocês podem ver, nem aparece aqui no gráfico, tá só o 0% ali, uma única linha representando R$ 0 de investimento desta família do exemplo. Mas aí, o que a gente pode fazer para que esta família aqui comece a ter aí uma virada de chave, que essa família possa ter aí um novo recurso e possa alocar dentro dessa caixinha de investimentos? Inicialmente, antes mesmo de começar já a pensar em como conseguir ganhar mais dinheiro, como gerar mais receita, na maioria das vezes a gente pode simplesmente olhar para os nossos gastos, se já existentes, e verificar de início uma possibilidade de cortar esses custos ou pelo menos reduzir eles ao máximo que a gente puder. Como vocês podem verificar, aqui está a proporção que a regrinha pede, 50, 30, 20. Essa é a distribuição ideal que é baseado na regrinha. Então, nesse terceiro passo aqui de ajustar ainda os percentuais, o que nós vamos fazer? A gente vai ajustar os gastos desta família para que possa aí sobrar algum dinheiro para a gente aplicar na nossa caixinha de investimentos. Lembrando que a regrinha é 50, 30, 20, mas o que a gente conseguir já aqui ajustar para que haja pelo menos uma parte desse valor destinado a investimento já é um sucesso. A gente já consegue ver aí uma possível transformação que ao longo do tempo vai transformar totalmente a realidade desta família que aqui estamos usando no exemplo. Então esses aqui são os gastos não essenciais, que vocês já sabem, e aqui a gente vai trazer aí as reduções pertinentes. Esses que estão em amarelo, como por exemplo o iFood, pode ver que teve aí uma diminuição relativamente pequena de R$20, mas é R$20 por mês, pessoal. No ano, a gente está falando aí de uma receita que já existia dentro do dos seus recursos financeiros de R$240 no ano de economia, somente no iFood. Temos aí no passeio de final de semana, de 400, reduziu para 150, ou seja, se esta família saía todo final de semana, uma média de gasto de R$100, né, para tomar um sorvetinho lá no parque, alguma coisa, ou porque paga ali o ingresso de um zoológico, alguma coisa assim. Pessoal, R$150 vai ser para essa família. Como eu falei, vai ser algo que começa a mexer muitas das vezes com o emotivo. Não precisa ser, muitas das vezes, uma redução tão drástica como eu estou fazendo aqui no exemplo. Mas é só para vocês verem como a gente consegue sim modificar muitas das vezes alguns custos que a gente tem sem deixar de realizar essas atividades. Então a gente apenas diminui o volume ou a frequência na execução dessas atividades. Então nesse passeio, ou ele pode se tornar um único passeio mensal, custeando ali em torno de R$150, ou a pessoa aí buscar maneiras de ter esse lazer de uma forma muito mais econômica, por exemplo, pesquisando aí visitação em museus da cidade, que as entradas são gratuitas, buscando parques ecológicos gratuitos aí, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde eu resido, temos aqui diversos parques para visitação, temos museus, temos aí diversos lugares, pontos turísticos para visitar, da qual a visitação é 100% gratuita. Então, o seu custo seria apenas muitas das vezes de transporte e de um lanchinho enquanto estiver fazendo o seu lazer. Nos streaming, vocês podem verificar que no anterior ele tinha um custo ali de R$50 relacionado a Netflix, Disney Plus ou HBO, mas no novo aqui que eu cortei, seria uma indicação para essa família utilizar o streaming do Mercado Play,
que é o streaming do Mercado Livre. 100% gratuito, tem séries, tem filmes e olha, vou te falar, hein? Pega essa dica, eu mesmo utilizo esse streaming e hoje eu não tenho custo nenhum para assistir uma boa série ou um bom filmaço aqui na minha casa. No salão de beleza, vocês podem ver que também houve uma redução aí de R$30. A mesma lógica lá do iFood, parece pouca redução, mas esses R$30 mensais darão quase R$400 ao ano de economia. Então, somando todas essas reduções e essas melhorias aqui no consumo desta família, olha só, a gente tem uma economia de R$350, pessoal. Olha só que incrível. Isso mensalmente. E agora a gente vai direcionar essa economia para a caixinha dos investimentos. Na regrinha dos 50-30-20, esses R$350 vão ser alocados lá na caixinha dos 20% direcionados para os investimentos. Olha só como que ficou a situação final agora, já aqui trazendo uma nova visão de como está o gráfico do orçamento desta família. Os gastos essenciais permanecem os mesmos, porque é aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para que a gente possa viver minimamente bem, que é a nossa alimentação, a nossa moradia e etc. E tem aqui os gastos não essenciais, que foram aqueles que a gente deu uma mexidinha, uma reduzidinha aqui, um corte ali, e a gente conseguiu reduzir de 850, que era anteriormente, para R$500, o que deixou livre 350, agora alocado no bloco dos investimentos. Como vocês podem verificar, agora ficou 66% em gastos essenciais da cor azul, 20% de não essencial, que são a corzinha laranja, e 14% a gente consegue agora alocar para investimentos. Olha que incrível, pessoal. E esta família permanece com os mesmos R$2.500 de receita, de renda mensal. Então, como eu disse para vocês, muitas das vezes não precisa ali, logo de cara ficar procurando, né, ficar um pouco nervoso, querendo saber como que vai gerar mais renda, mais receita. Às vezes a gente precisa apenas olhar com carinho para nosso orçamento, para a lista dos nossos gastos e ver que na maioria das vezes tem muita coisa que a gente acaba gastando desnecessário ou de maneira exagerada todos os meses com lazer, com algo que muitas das vezes não nos fará muita falta se nós cortarmos ou diminuirmos os gastos nessas atividades. O primeiro passo para esse valor que ele começou a conseguir destinar para investimentos, se era uma família que não conseguia guardar nada de dinheiro, né, ficava ali no pau a pau, no 0 a 0 todos os meses, então essa família agora está conseguindo segurar esse valor. Qual que é a primeira coisa que eles precisam fazer antes de fazer qualquer outro tipo de investimento? É a reserva de emergência, pessoal. E referente à reserva de emergência, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando exatamente tudo, falando o que é uma reserva de emergência, como montar a sua reserva de emergência, como calcular de acordo aí o seu perfil, tá, pessoal, da sua realidade atual e onde investir esses valores. Eu tenho um vídeo dedicado totalmente para você aprender de forma clara e também no passo a passo como formar a sua reserva de emergência. Mas aqui o primeiro passo nesses investimentos dessa família é direcionada para essa reserva de emergência, que serve para imprevistos que vão acontecer em algum momento da nossa vida e é melhor que a gente esteja preparado do que passar perrengue ou entrar em dívidas, não é verdade, pessoal? Então, a reserva de emergência se baseia assim, inicialmente, basicamente, de 3 a 6 meses do custo de vida desta família. Aqui eu vou estar utilizando uma exemplificação de 3 meses dos gastos essenciais dessa família, que lá vocês podem ver, os gastos essenciais é o azul, tem um gasto de R$ 1.650 por mês, que é o que eles precisam para ter o quê? Moradia, o alimento, né? Ter ali a água, a luz, né? Para sua utilização, para suas necessidades básicas e fisiológicas. E temos aqui, então, R$ 350 agora que eles têm para essa caixinha. Quantos meses eles vão precisar para formar uma reserva de 3 meses
né, de emergência, caso essa renda venha a ser retirada por 3 meses, para que nada mude em relação à sua moradia, à sua alimentação e à sua sobrevivência básica. Então, R$ 4.950 eles precisam ter guardado. R$ 350 por mês, vezes 14 meses, que é o período necessário para eles montar essa reserva de emergência, eles já conseguem atingir R$ 4.900, que é praticamente o valor necessário para eles terem a sua reserva de emergência de 3 meses garantida, trazendo paz e tranquilidade para esta família, no caso de zerar a receita abruptamente dessa família mensal. Então aqui em 1 ano e 2 meses a meta foi alcançada, pessoal, isso é incrível. Essa família já vai ter 3 meses do seu custo de vida essencial garantido, e aí obviamente caso ela queira manter aí também o conforto ali dos seus gastos não essenciais, que é ali, né, o salão de beleza, o seu iFoodzinho ou qualquer outra coisa que é lá da classe não essencial, é só ela aumentar esse aporte um pouco mais alguns meses, e ela terá também os gastos não essenciais incluídos aqui nessa reserva de emergência. Como esse transporte, pessoal, já deixando um adendo aqui, ele era utilizado para ida e vinda do trabalho, por exemplo, do provedor da casa, seja ele o homem ou seja ele a mulher, nesta exemplificação, esses 250 podem ser utilizados também para destinar aí, né, para a busca de um novo emprego, ou até mesmo aí para a busca de um curso, de uma profissionalização que trará também aí uma nova fonte de renda para esta família. É que você precisa sempre estar em movimento, se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais, tendo assim uma evolução constante, pessoal, profissional e emocional. Assim, você com certeza se tornará uma pessoa de alto valor, e que claramente pessoas que têm alto valor e autoridade dentro das suas atividades são pessoas muito bem remuneradas. Agora com vocês, deixem aqui nos comentários, você já conhecia a regrinha do 50-30-20? Você utiliza essa regra já no seu dia a dia? Como que você organiza as finanças aí da sua casa? Você faz a utilização de algum app de controle financeiro, alguma planilha de Excel ou até mesmo o famoso caderninho? Seja bem sincero comigo e me diz aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se clareou na sua mente que existe sim a possibilidade de você conseguir aí organizar as suas finanças e começar a ter uma transformação na sua vida financeira. Faça um compromisso público com você e com todos nós aqui do canal, e eu vou ter o prazer de acompanhar essa tua evolução, deixando aqui um compromisso nos comentários de que se você ainda não pratica nenhum tipo de controle financeiro, ou se você não conhecia essa regrinha, mas achou fantástico essa forma de conseguir aí controlar e diversificar o seu orçamento mensal, coloca aqui nos comentários que você vai realizar essa atividade na sua vida e vai fazer essa transformação ainda em 2025. Gratidão pela tua presença até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado ou tenha auxiliado você na melhoria do teu processo de controle financeiro. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito aqui o canal e também mostra para o YouTube de que o conteúdo está sendo bacana e que está realmente ajudando você e outras pessoas a melhorarem aí o seu estilo de vida. Compartilhe esse vídeo também com os seus amigos, da qual você deseja ou que você saiba que eles também precisam de uma forma para começar a controlar os seus gastos, ter aí um controle financeiro do seu orçamento mensal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.